Notícias no Girassol Jornal, segunda-feira, com novos desenvolvimentos sobre o triste caso da morte por afogamento de 3 alunos da Escola Técnica de Formação de Pescas. Quina, boa noite. Boa noite, Simeão. Temos outros assuntos para hoje que passam também pelas mudanças que se esperam com a aprovação dentro de dias da proposta da nova Lei Geral do Trabalho. E Segurança Social, reflexões no Dia Mundial face à realidade de injustiças notáveis no mercado. Preços no mercado que voltaram a apertar os bolsos das famílias. Da Willa chegam lamentações. Quando o Cubango, realidade e opções para quem sonha em concluir o ensino superior. Iniciativa nobre de jovens que fazem a diferença com o ensino de crianças que se encontram fora do sistema normal. Olá, boa noite. Bem-vindos. Começamos hoje com desenvolvimentos sobre o triste caso que marcou o fim de semana. A morte por afogamento de 3 alunos da Escola Técnica de Formação de Pescas. Isto aconteceu no distrito urbano dos Rameiros, no município de Belas, durante uma aula prática. Uma história que envolve negligência. A nossa equipa teve a oportunidade de ouvir alguns familiares das vítimas. Uma história que tinha tudo para dar certo. Um sonho despedaçado. Um final trágico. Uma ferida que se abre no coração dessas famílias. A Rosária é uma irmã muito querida para mim. Desde os seus 8 anos, conviver com uma criança. Ela foi uma filha para mim. Nem sei como dizer aos meus filhos que a sua tia já não se encontra em vida. Eu, pelo menos, sou da especialidade e sei que houve negligência por parte da instituição. Não podemos negar isso. Rosária Fésio, de 19 anos, e Vida Pedro Nicolau, de 24 anos, são 2 das 3 vítimas que morreram por afogamento na passada sexta-feira, na Praia 32, nos Rameiros. Os jovens eram estudantes do 12º ano no Instituto Politécnico Cefo Pescas. Eram com o professor e o diretor, que era para fazer o estado aqui, mergulhos aqui para banhar. Mas foram avisados que não poderiam fazer banhos aqui nesta zona aqui. Mais tarde apareceram, aquela toda a ventania que se passou, apareceram aí. Aí quando apareceram aí só vimos socorro, estavam a gritar, socorro, socorro, socorro. Foi o moço, foi salvar a moça. Ele trouxe aqui, quando chegou aqui a moça aqui, acabou de morrer. Depois ficou lá 2 moços, estavam também eles procurando, eles viram, colaram. Costuma morrer sempre, né? Mas daquele jeito 3 pessoas do mesmo dia, nunca aconteceu. Esta é uma zona proibida para o banho. Mas o que chama mesmo a atenção é que por aqui não existe nenhuma placa de informação para alertar os banhistas. Pouco antes do incidente, os alunos saíram do lado de lá, onde é permitido o mergulho, para esta zona, onde é proibida. E foi exatamente aqui onde os 3 estudantes chegaram mesmo a perder a vida. Segundo os familiares das vítimas, desde o fatídico incidente de sexta-feira, a instituição não prestou qualquer esclarecimento sobre o caso. Rosária foi hoje mesmo sepultada. Nós não recebemos nenhuma ligação da instituição. Toda a informação quanto nós temos, recebemos-la por intermédio de colegas. Por isso nós viemos aqui à escola, à direção da escola, para termos uma informação exata e também exigir responsabilidade. Inconsolados, os familiares continuam na busca por informações para compreenderem o que realmente falhou naquela sexta-feira que jamais será esquecida por eles. A informação veio de terceiros, que antes a instituição informou e não veio de terceiros. Mas a instituição nega-se que não tinha contactos atualizados dos encarregados de educação, o que não constitui verdade. No seio da escola é notável o abalo de professores, amigos
e colegas das vítimas. São pessoas boas, pessoas humildes, pessoas dedicadas ao estudo, para nos sentirmos mesmo cabisbaixo. É muita dor. É difícil, nunca aconteceu, né? Nunca aconteceu conosco descrever essa situação e estamos aqui sem sabermos o que fazer. Nossa equipa da Rede Girassol tentou ouvir a responsável da instituição, mas a diretora recusou-se a dar entrevista. Para averiguação do caso, foi criada uma comissão de inquérito. Os procedimentos administrativos, as consequências estão a ser apuradas e com certeza vai ser emitido no final deste processo um relatório em que vão estar expressas as peças necessárias, como é que tudo aconteceu. E destacamos a seguir a iniciativa de um grupo de jovens que tem contribuído no direcionamento de crianças que se encontram fora do sistema de ensino. Eles juntaram-se em associação, criaram a iniciativa denominada Escolas Comunitárias e hoje, só em Luanda, a sua ação já beneficia mais de 39 mil alunos. Acompanhe a reportagem. Essas crianças fazem parte dos 47.103 alunos que aprendem a ler e a escrever nas escolas da Associação das Escolas Comunitárias, que existe desde 2006. Tanto os encarregados de educação como os alunos pedem maior atenção das autoridades. Que prestasse mais atenção, né? Em certas coisas que têm dificuldade, como no caso de ter mais carteiras. Na língua portuguesa aprendi sobre os advérbios. Advérbios como, por exemplo, advérbios de negação, advérbios de tempo. A associação e os professores voluntários destacaram o papel dessa iniciativa na última sexta-feira, 5, no lançamento do projeto Educação-Chave do Futuro, na sede da organização no distrito urbano do Hoje Ainda, município do Kazenga. Visto que existe muitas crianças fora do sistema de ensino, nesse preciso momento a Associação de Escolas Comunitárias, através da sua iniciativa, das escolas que albergavam um número de crianças a nível dos quintais e que eram chamadas escolas de explicação. E então essas escolas, devido à sua gestão, hoje em dia são chamadas de escolas comunitárias porque agora tem um protocolo com o Ministério da Educação. O lançamento do projeto Educação Chave do Futuro é um projeto que está a ser apoiado pelo Banco BIC, através do projeto Crescer Juntos, e também a cooperação portuguesa, e falo concretamente Instituto Camões. A experiência tem sido boa, porque visto que tem muitas crianças fora do ensino, então com as crianças dentro da escola nós conseguimos então transmitir o ensino e a aprendizagem nessas crianças, e tem sido bom e satisfatório. Aqui na escola comunitária Massengô, localizada propriamente no Hoje Ainda, estudam mais de 200 alunos que fazem parte dos mais de 47 mil controlados pela associação. E o diretor desta organização fala das dificuldades que enfrentam. Falo concretamente da questão mesmo do apedrecamento das carteiras, porque visto que muitas crianças sentam em bancos que não são adequados. E também estamos a falar concretamente da questão dos quadros. Há quadros que muitas escolas comunitárias usam, são contraplacados. E sobre as dificuldades, a administração distrital do Hoje Ainda orientou o seguinte. Situações dessa natureza, a Associação das Escolas Comunitárias deve escrever, solicitar à administração. Depois de fazer uma solicitação à administração, nós, na entidade mais alta do distrito, que é a nossa administradora titular, saberá dar resposta à situação dessa natureza. A Associação das Escolas Comunitárias, representada em Luanda, Bengo e Uíjo, tem 915 professores voluntários e 9 do Ministério da Educação. E as famílias voltaram a gastar mais na compra de produtos da cesta básica. Os últimos dias têm sido de alta de preços e não acontece apenas em Luanda. Da província da Huila chegam reações dos munícipes que falam com preocupação sobre o assunto.
Os preços dos produtos da cesta básica registraram um aumento nos últimos dias na cidade de Lubango, situação que preocupa os consumidores. A alteração dos preços, segundo os consumidores, acontece geralmente ao final de cada mês, altura em que são pagos os salários das instituições públicas e privadas. O arroz, o preço está mais elevado, porque, por exemplo, o tio Lucas, aquele saquinho era de 25 quilos, nós estávamos a comprar 7 mil. E qualquer coisa, aí 300, mas agora estamos a comprar 9.950. Muito caro, principalmente o peixe. O arroz e o óleo também subiu um pouco. O aumento dos preços, os preços são assim um pouco mais caros. O feijão subiu só um pouco. O arroz, mais ou menos. Mas a cebola está mais cara. Os produtos da cesta básica estão muito elevados e não há uniformização entre um armazém e o outro. Sempre que há salário, eles sabem que a função pública está pagada, eles elevam os preços. Os consumidores lubanguenses apelam a maior atuação dos órgãos de fiscalização para se inverter a situação. Para ser sincera, está mesmo muito elevado. As coisas não estão mesmo lá, não estão fáceis. A mensagem mesmo da fiscalização do governo para fiscalizar melhor os armazéns, porque não há uniformização de preços. A subida dos preços, isso normalmente varia de como é que os nossos fornecedores vão nos vender, porque quando chega assim no final do mês, eles também têm a intenção de alterar um pouquinho os preços. Então nós também, como às vezes vamos na caula, também alteramos um pouquinho. Não alteramos os preços quando às vezes é salário. Isso vai depender de como é que nós vamos encontrar lá a venda. E avançamos para a província do Cuando-Cubango e falamos de opções de formação para quem sonha concluir o ensino superior. Trata-se de uma região que, a comparar com outros anos, tem registrado alguns avanços, mas, pelo que constatamos, carece de mais investimentos a nível do ensino superior. O ensino superior na província do Cuando-Cubango está em vias de ganhar um novo alento com a conclusão do Instituto Superior Politécnico Privado de Menongue, prevista para ainda esse ano. A boa nova deixa satisfeitos jovens estudantes que realçam algum déficit de infraestruturas de ensino superior na província. Porque a nossa província tem a Universidade de Cuito Carnaval e tem a privada, e a nova instalação acho que vai dar mais curso e mais oportunidade de escolha para a formação adequada para os daqui do Cuando-Cubango. Dado o número limitado de instituições de ensino superior no Cuando-Cubango, muitos jovens deslocam-se para as províncias próximas à procura de melhores serviços, uma realidade que aos poucos vai sendo alterada. De facto, há uma procura muito grande. Os nossos jovens iam muito para Luanda, Uambo, Huila, à procura do ensino superior, e hoje, graças a Deus, nós temos aqui uma grande demanda. Só para constar que há 2 semanas atrás, já lançamos 417 estudantes que terminaram seu ensino superior. A ser construída numa área de aproximadamente 5.000 metros quadrados, o Instituto Superior Politécnico Privado de Menongue terá a capacidade de albergar mais de 3.000 estudantes. Este número poderá evoluir dos atuais 2.000 para mais de 3.600 e também estão previstas outros cursos e neste sentido, portanto, será uma grande valia para a juventude da província do Cuando-Cubango e do país. Deve haver mais oportunidade de bolseiros e não só, e é mais dar oportunidade a mais cursos novos, porque tendo poucos cursos vai se entrar muitos estudantes e o desemprego vai ter mais. Então, se aumentar os cursos, vai ter menor desemprego e maior formação. Para além do Instituto Superior Politécnico Privado de Menongue, a província também irá contar com uma escola de ensino primário, todos de iniciativa da Fundação Piedoso. O balanço é positivo, na medida em que temos metas, há uma certa urgência, precisamos acrescentar valor para a província, precisamos continuar a contribuir para a província. A província carece de investimentos, não só investimentos estatais, mas também investimentos públicos, maioritariamente projetos de âmbito privado. Há todas as condições criadas e a criar
para reforçar as equipas para que não se defraude os prazos. Procuramos alinhar o mês de setembro, que seja a data, digamos, limite para a inauguração. Quando concluído, o Instituto Superior Politécnico Privado de Menongue vai ministrar os cursos de Comunicação Social, Engenharia Informática, Direito, Psicologia e Economia e Gestão. Trabalho a seguir com foco nas mudanças que se esperam com a aprovação dentro de dias da proposta de nova Lei Geral do Trabalho. A agenda semanal na Assembleia Nacional começou precisamente com a apreciação da nova proposta. E ainda na especialidade, foram na sessão de hoje abordados essencialmente pontos da proposta ligados à interrupção do exercício das atividades, as licenças sem remuneração, o horário de refeições, feriados, turnos, períodos festivos e outros. O 7º capítulo do documento sugere que sejam aplicados 15 dias de licença de paternidade a contar do dia de nascimento do filho. Todavia, o debate prendeu-se exatamente nas situações em que o pai tenha mais de uma família. Logo poderá ter a possibilidade de, em um ano, ter mais de um filho. Eu não acredito que alguém aqui, nas vestes de empresário, era capaz de aceitar um pai que tenha 3 mulheres e ter que ficar 45 dias fora da empresa. Porque a questão aqui não é só a remuneração, não é apenas o salário, mas é também o absentismo. Como foi dito aqui muito bem, a questão da poligamia, nós sabemos que tem muitos progenitores que são apenas progenitores, né, e não assumem as responsabilidades como pai. Ou seja, nós vamos dar os tais 15 dias, que no meu ponto de vista pode prejudicar a empresa. Vamos dar 15 dias a pais que têm várias famílias, vários filhos e que não sustentam nenhum desses. São mesmo esses que nós queremos dar 15 dias de descanso para cuidar desses filhos que eles nem sequer cuidam. O secretário de Estado para o Trabalho e Segurança Social explica como deverá ficar redigida a proposta final depois da aprovação dos deputados com 35 votos a favor, nenhum contra e nenhuma abstenção da primeira, quinta e 10ª Comissões de Trabalho especializado. É assegurado a todos os trabalhadores o direito a uma licença de um dia por ocasião de iminente ou efetivo nascimento do filho. 2. É assegurado ainda o direito à licença complementar de paternidade de 7 dias úteis, corridos ou interpolados, nos termos do artigo 34 com as necessárias adaptações. No artigo 210, o legislador fala sobre a interrupção do gozo de férias, quando solicitado pelo empregador. Temos visto, uma vez ou outra, empregadores suspenderem o gozo de férias por conta da instauração de processos disciplinares aos trabalhadores. Quanto a isso, Pedro Filipe diz o seguinte: neste caso, o trabalhador não prescinde do gozo das suas férias, vai gozar numa outra altura, porque houve, entretanto, essa interrupção, porque o número 2 assim acautela. O que vem previsto no artigo 215 não é uma situação normal de negociação entre a entidade empregadora e o trabalhador, não. Esta já é a consequência para o caso de existir uma violação por parte da entidade empregadora do disposto no artigo 203. A proposta em discussão está estruturada em 326 artigos e 11 capítulos. E os debates que acabamos de acompanhar coincidem com o Dia Mundial da Segurança Social, que está claramente associada ao trabalho. Trazemos por isso mesmo também reflexões sobre o assunto. Até porque tem sido um dos temas abordados com realidades de injustiça decorrentes do facto de algumas empresas não cumprirem com as suas obrigações. E em muitos destes casos tem sido notável a falta de informação e de apoio jurídico. E você já sabe tudo sobre segurança social? A segurança social garante que o pensionista tenha rendimento em caso de doença, velhice, invalidez, acidente de trabalho, maternidade
ou perda do sustento familiar. Neste Dia Mundial da Segurança Social, alguns segurados dizem que na instituição de tutela o atendimento tem melhorado nos últimos tempos. Em primeiro lugar, o atendimento é eficaz. Sempre que eu venho aqui solicitar um serviço, sou bem atendida, sou bem recebida. Desde o momento que eu passei para a reforma, foram 35 anos de serviço e nos primeiros anos foi difícil mesmo para saber adaptar, ficar em casa, tinha que fazer qualquer coisa. Há quem ainda não é pensionista, mas cuida dos processos de quem já é, como é o caso do Mateus, que veio fazer a prova de vida do seu pai idoso. Estou com o caso do meu pai, que ele veio tratar. Tratamos como é que posso dizer, a prova de vida e nesse momento fui bem recebido e já tratei e nesse momento só está a me dar um preventivo para me receber. A segurança social é uma realidade assumida coletivamente pelo Estado. Se antes não era possível, agora os trabalhadores informais já podem se inscrever particularmente no Instituto Nacional de Segurança Social. E os trabalhadores por conta própria, aqueles que exercem a sua atividade liberal, os advogados, os vendedores de rua e vendedores de mercado, estão habilitados também à inscrição na Segurança Social, devendo para o efeito, primeiro, terem um incentivo a formalizarem a sua atividade e procederem à inscrição junto de uma das agências do INSS, apresentando o bilhete de identidade e, no caso de necessidade, ter este documento também atualizado junto da AGT. Para todos os efeitos, basta se dirigir a uma agência do INSS para proceder ao enquadramento ou à inscrição no regime por conta própria. Para as empresas que não inscrevem os seus trabalhadores no INSS, Blanche Chendovava diz que correm o risco de processo criminal. A falta de inscrição na Segurança Social configura crime de abuso de confiança, tal como a retenção indevida das contribuições. Nas situações em que se verifica que a entidade empregadora não procedeu à inscrição do trabalhador, o INSS, primeiro, pode fazer a inscrição oficiosa deste trabalhador, desde que haja uma denúncia. Também pode ser objeto de multa para a própria entidade empregadora, que varia de 1 a 3 salários mínimos praticados pela entidade empregadora. Se algumas empresas não seguem os procedimentos legais, outras cumprem todos os processos. Por isso é que os números de empresas inscritas só têm aumentado. A nível nacional, a base do INSS hoje conta com mais de 120 mil empresas inscritas. E isto origina também um total de cerca de 2,5 milhões de segurados, que são os trabalhadores inscritos na Segurança Social. Segundo dados do Instituto Nacional de Segurança Social, só a província de Luanda conta com cerca de 1.200.000 segurados inscritos, que correspondem a um total de 99 mil empresas. Retomamos a informação com o essencial que marcou a entrevista que o chefe de Estado angolano concedeu ao canal France 24 em Londres, onde o chefe de Estado reafirmou que o empenho na luta contra a corrupção mantém-se ao mesmo nível de intensidade. Na entrevista, João Lourenço responde também questões ligadas ao conflito entre a Ucrânia e a Rússia, negociações para a paz na RDC, assim como a situação no Ruanda. O presidente da República, João Lourenço, voltou a reiterar o seu empenho no combate à corrupção, que teve início no seu primeiro mandato, e garantiu que o empenho se mantém. Em entrevista concedida ao canal France 24, João Lourenço abordou vários aspectos da política interna e externa, tendo destacado que a corrupção em Angola só está a ser combatida agora, contrariamente ao que se verificava antes de assumir a liderança dos destinos da nação, e reafirmou que o novo sistema é combater a corrupção. Antes era promover a corrupção. Os problemas que a África vive no momento também foram destaque durante a entrevista. O chefe de Estado mostrou-se preocupado com a repentina guerra no Sudão entre dois generais e informou que teve uma conversa boa com o general Abdel Fattah, presidente do Conselho Soberano, uma das partes envolvidas no conflito, para que se alcance o cessar-fogo.
sobre a guerra entre a República Democrática do Congo e Ruanda, em que Angola é mediadora, João Lourenço disse que tudo está a ser feito para evitar um confronto direto entre os dois países vizinhos e que o acantonamento das tropas é a meta seguinte. Questionado sobre o surgimento dos golpes de Estado em África, o presidente da República disse serem atos condenáveis e que o continente tem de lutar contra esta tendência e realçou o papel da União Africana e das organizações regionais no sentido de reverter a situação e fazer com que a normalidade constitucional seja reposta no Burkina Faso, Mali e na Guiné. Quanto à posição de Angola no conflito que opõe a Rússia à Ucrânia, João Lourenço disse que o mundo deve tudo fazer no sentido de garantir, respeitar quer a soberania, quer a integridade territorial dos países. E estamos a seguir detalhes sobre a reunião que juntou no Burundi chefes de Estado e de Governo do Mecanismo de Supervisão dos Países signatários do Acordo Quadro para a Paz, Segurança e Cooperação para a RDC. No encontro que teve lugar na cidade de Bujumbura, o Presidente da República foi representado pelo Ministro do Estado e chefe da Casa Civil, Adão de Almeida. Para Angola, o conflito recorrente na região norte da República Democrática do Congo tem efeitos devastadores e contraproducentes naquilo que são as aspirações para silenciar as armas até 2030, tendo em atenção os princípios e objetivos consagrados pela União Africana. Desta forma, e de acordo com o Ministro de Estado e chefe da Casa Civil do Presidente da República, o país continua comprometido em apoiar os esforços para a pacificação do leste da RDC. O também chamado Roteiro de Luanda, ou Processo de Luanda, visou, entre outros objetivos, a normalização das relações político-diplomáticas entre a República Democrática do Congo e o Ruanda, incluindo a cessação das hostilidades e a retirada imediata das posições ocupadas pelo M23, bem como a instauração de um clima de confiança entre os Estados da região e a criação das condições ideais de diálogo e concertação política para resolver a atual crise de segurança no leste da RDC e o regresso dos refugiados. Quanto ao processo de transição política no Sudão, que tem sido marcado por confrontos violentos, o nosso país juntou-se aos apelos formulados por atores internacionais, como é o caso da União Africana, para defender a cessação imediata das hostilidades, a abertura de corredores humanitários para os deslocados e a evacuação de estrangeiros no país. O presidente em exercício da CIRGL tem acompanhado com profunda preocupação a deterioração do processo de transição política na República do Sudão, provocada pelo confronto violento entre as Forças Armadas sudanesas e as Forças de Apoio Rápido, iniciado a 15 de abril de 2023 em Khartoum e rapidamente estendendo-se para outras partes do país. Assim, manifesta a sua consternação pelo crescente número de vítimas mortais, bem como a destruição de importantes infraestruturas do país. Na 11ª cimeira, marcada pela presença e intervenção do secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, o ministro de Estado e chefe da Casa Civil do Presidente da República considerou imperativo a revisão do Acordo Quadro de Cooperação para a RDC e a região dos Grandes Lagos, assinado a 23 de fevereiro de 2013. Um leilão eletrónico de venda de diamantes está previsto para o dia 19 deste mês aqui em Luanda. Aberto a compradores nacionais e estrangeiros registados apenas. O evento é destinado à venda de 36 pedras especiais e tem pela frente a Empresa Nacional de Diamantes, em Diama. 36 pedras especiais de diamante vão a leilão no próximo dia 19 em Luanda. Os lotes à venda incluem 4 pedras especiais de mais de 10,80 quilates da produção do Lulo, 7 do Catoca, 2 pedras do Luminas, uma do Chitotolo, uma pedra do Uari, uma do Lunhinga,
19 pedras especiais de caixepa e uma pedra especial proveniente da cooperativa Muquita. O processo de licitação será feito apenas de forma eletrónica, aberto a compradores nacionais e estrangeiros registrados pela Empresa Nacional de Comercialização de Diamantes de Angola. No ano passado, a Sodiam EP exportou cerca de 9,2 milhões de quilates em bruto, por um valor total de cerca de 2 milhões de dólares norte-americanos, correspondendo a um preço médio de 214 dólares, o que posicionou Angola como o terceiro maior produtor mundial de diamantes brutos em termos de valor. Polícia da Nigéria liberta 58 reféns mantidos por grupos armados. O assunto está em destaque na atualidade internacional. Acompanha o desenvolvimento desta e de outras com Edna Firmino. A seguir, Edna, boa noite. Boa noite, Kina. Boa noite, Simeão. Boa noite a todos. A porta-voz da polícia da Nigéria, Josephine Ade, informou que os reféns libertados estavam presos na floresta de Udulo. A operação de resgate foi realizada com outros órgãos de segurança e caçadores de várias comunidades locais. Os sequestros são um dos desafios do presidente eleito Bola Tinubu, que deve tomar posse em maio, após as eleições presidenciais de fevereiro, cujo resultado foi contestado pela oposição. Já a seguir, outras notas internacionais. O Governo Central da República Democrática do Congo decretou nesta segunda-feira dia de luto nacional em memória dos mortos e desaparecidos nas aldeias de Buchuchu, na província do Kivu Sul, após inundações e deslizamentos de terra, onde cerca de 400 corpos foram encontrados, segundo as autoridades locais. O desastre ocorreu 2 dias depois que as enchentes mataram 131 pessoas e destruíram milhares de casas na vizinha Ruanda. Na República Democrática do Congo, as vítimas carecem de tudo. O governo provincial enviou um barco cheio de comida, lonas e remédios. O sistema de saúde do Sudão continua sob enorme pressão em meio ao conflito em andamento no país, com muitos hospitais forçados a fechar as portas devido às questões de segurança. Muitas pessoas precisam atravessar zonas de conflito para chegar às poucas instalações disponíveis que ainda estão em funcionamento. O Centro de Saúde Mártir Al-Zubair Mohamed Salih, em Khartoum, é uma das poucas instituições de saúde funcionais que ainda tratam pacientes. Os profissionais de saúde da capital enfrentam inúmeras dificuldades desde o início da crise em meados de abril e as instalações médicas foram atacadas, situação que impede a entrega de suprimentos essenciais a áreas afetadas pelo conflito. O médico Sahar Mohamed se ofereceu para ajudar e disse que estão a trabalhar incansavelmente ao longo do dia para lidar com o fluxo de pacientes. A Guarda Nacional do Níger informou na noite deste domingo que 7 soldados nigerianos morreram em consequência da explosão de uma mina na região ocidental de Tillabéri, onde grupos jihadistas operam regularmente, segundo o Ministério do Interior. O governo nigeriano combate grupos jihadistas ligados à Al-Qaeda e ao Estado Islâmico do Grande Saara desde fevereiro de 2022, numa operação chamada NIA, com mais de 2.000 homens. Na semana passada, o exército do Níger matou 6 terroristas e capturou 19 na região de Tillabéri, onde violentos confrontos entre comunidades deixaram recentemente vários mortos. A polícia de choque holandesa interrompeu confrontos numa sessão de votação para eleitores estrangeiros na eleição turca em Amsterdão neste domingo, mas nenhuma prisão foi efetuada. A confusão se instalou durante a contagem dos votos, depois que os organizadores perderam o controle da luta. Neste momento, a polícia foi chamada a intervir para acalmar os ânimos. A polícia informou que mais de 250 pessoas estavam envolvidas e 2 pessoas ficaram feridas. A votação na Turquia acontecerá no dia 14 de maio, com possível segundo turno a 28 de maio, mas a diáspora turca votou com antecedência. Da página internacional é tudo. Kina e Simeão, boa noite. Continuação de um ótimo jornal. Boa noite, Edna. Obrigada pelas tuas informações. Estamos juntos, Edna. E foi aberta hoje a 3ª edição do curso de Desenho, Construção e Lançamento de Pequenos Satélites. A ação formativa deve decorrer até o dia 14 deste mês. São beneficiários jovens representantes de universidades públicas e privadas.
Desde 2018 que o país realiza ação formativa referente à tecnologia espacial, visando capacitar estudantes em teoria e prática de introdução aeroespacial. É nosso interesse que surjam das academias spin-offs, pessoas que, por exemplo, os trabalhos de fim de cursos que já têm sido desenvolvidos graças a essas formações, possam se transformar em projetos comerciais. Okay? Para que da universidade possam sair startups, da universidade possam sair empresas que vão depois prestar serviços em produtos e aplicações espaciais para ajudar no desenvolvimento do país. Só para ter uma ideia, com o espaço pode-se trabalhar em questões ligadas ao controle da pesca legal, vigilância marítima, na agricultura de precisão, no controle dos recursos naturais, enfim. O curso de pequenos satélites é uma iniciativa do Ministério das Telecomunicações, Tecnologias de Informação e Comunicação Social. Está a ser executado pelo Gabinete do Programa Espacial Nacional, visando a transmissão de conhecimentos teóricos e práticos à Academia Nacional sobre a tecnologia espacial. Com esta formação, os formandos vão poder construir pequenos satélites e recolher informações espaciais para vários fins, dentre eles econômicos e educacionais. Fins educativos no sentido de que nós vamos conhecer um CANSAT, né? Com todos os subsistemas, ou seja, nós vamos conhecer um satélite convencional a partir de um satélite em miniatura. Este curso oferece aos estudantes a capacidade de desenhar missões espaciais, como sensoriamento remoto e, dentre outras, as missões meteorológicas para medir a temperatura e a pressão atmosférica. Eu vejo que eu vou ter base suficiente e vai ser uma grande oportunidade de adquirir, construir e saber como é que funciona os mini-satélites. A terceira edição do curso de CANSAT, a ser realizada no Instituto Superior de Tecnologias de Informação e Comunicação, contará com a participação de 30 representantes das universidades públicas e privadas, incluindo das províncias da Lunda Norte, Huambo e Uíge. Nós não temos uma instituição no país que forma diretamente um engenheiro espacial. A maioria dos engenheiros que estão agora a operar o satélite são pessoas que foram adaptadas das suas áreas para poder trabalhar com aquilo que é o ANGOSAT. Então, essas formações garantem que os engenheiros saiam já das universidades, já com conhecimento que lhe permita já operar um satélite real. Então, sim, esse curso, todos os formandos desse curso teriam depois então a capacidade de entender melhor como é que é um satélite e, quem sabe, operar um. E de formação não é tudo. Ainda em Luanda estão em capacitação efetivos da Polícia Nacional, que aprimoram conhecimentos sobre vários temas no domínio operacional da corporação. Desafios dos órgãos da Polícia Criminal face à figura do juiz de garantias, menores em conflito com a lei, destacam-se entre os temas a serem ministrados no seminário de capacitação dos efetivos do Comando Municipal de Luanda da Polícia Nacional. Nós recebemos a técnica de investigação criminal na fase de instrução, né, de processo, de investigação preparatória. O preletor falou do interrogatório criminal na fase de instrução. Está a ser bem aproveitado. É o cidadão que acorre aos nossos piquetes para poder pedir alguma informação, pedir ajuda ou pedir algum socorro. Portanto, é ali onde o cidadão ocorre, onde deve encontrar melhor atendimento. A polícia precisa ser qualificada e este propósito do Comando Provincial de Luanda é informar os efetivos da Polícia Nacional é uma grande iniciativa e acreditamos que o setor de investigação criminal, principalmente o DIP, sairá a vencer com as formações que estão a ser ministradas ou com a formação que foi ministrada hoje. A concretização desta formação visa capacitar os agentes da polícia para corresponder com as preocupações e necessidades expostas pelos cidadãos. Os efetivos, após esta formação, queremos que correspondam às necessidades que os cidadãos queixam-se no seu dia a dia do atendimento aos piquetes, onde o nosso pessoal, de acordo com a preparação, o cidadão sinta que foi devidamente atendido, que os seus propósitos no final sejam alcançados. Porque, na verdade, algumas vezes sentimos que o cidadão queixam-se do mau atendimento aos piquetes. Mais de 100 efetivos do Comando Municipal de Luanda fizeram parte da abertura do seminário de capacitação que decorre de 8 a 12 deste mês. O objetivo é prosseguir e, para breve, será materializado na especialidade de trânsito. Nós temos ainda este ano preparação
de uma matéria para a especialidade dos efetivos de trânsito. Temos outras matérias na especialidade do próprio agente que participa no giro de ordem pública na via pública. Ainda temos outras que são de interesse da instituição. Participam da ação formativa os investigadores criminais da Direção de Investigação de Ilícitos Penais, efetivos do Serviço de Investigação Criminal, comandantes de esquadras, igualmente dos que exercem funções de graduados nos piquetes. O seminário está enquadrado no programa de formação denominado Principais Ações Formativas para o ano 2023. O Presidente da República é aguardado amanhã no Quando Cubango para uma visita de trabalho. Naquela província do país está o repórter Girassol Custódio Jacinto, que se junta a nós com mais pormenores. Custódio, boa noite. Está confirmada a ida amanhã do chefe de Estado ao Quando Cubango. Kenia Simeão, boa noite. A partir das terras do Progresso, de onde vos falo, acontece nesse exato momento o anúncio da visita do Presidente da República enquanto comandante em chefe à província do Quando Cubango. Vamos acompanhar o anúncio. Com a presença de Sua Excelência, o Presidente da República e comandante em chefe das Forças Armadas Angolanas. Portanto, esta é uma grande congratulação para as Forças Armadas e as tropas estão muito motivadas e muito animadas para fazer com que essa manobra atinja os objetivos para os quais foram preconizados. Muito obrigado. Era o Tenente-General António Jesus Fernandes, o chefe da direção principal. Ouvíamos o Tenente-General António de Jesus a anunciar a visita do Presidente da República, João Lourenço, na qualidade de Comandante em Chefe das Forças Armadas, que vai acompanhar amanhã alguns exercícios e manobras que vão ser realizadas aqui pelas Forças Armadas na província do Quando Cubango, a partir das terras do Progresso. Custódio Jacinto e José Massoco. Boa noite. Pois, e seguimos a informar. Antes do fecho, temos reações sobre a mais recente medida da Organização Mundial da Saúde. Que terá declarado oficialmente o fim da categoria de pandemia ao coronavírus. Procuramos saber como foi recebida esta medida no meio social. As vacinas são importantes para prevenir doenças e salvar vidas. Dessa forma, é necessário manter as campanhas para que a sociedade tenha em mente o quão essencial é manter o corpo imunizado. A nossa equipa de reportagem visitou alguns postos de vacinação aqui no Paz Flor, por exemplo. O cenário foi este. Que para completar, praticamente na fase anterior era praticamente até terceira dose. Eu já tomei a primeira, segunda, terceira e esta é a quarta que venho tomar a vacina. Para as pessoas que ainda não tomaram a vacina, aconselho que para passarem aos postos de vacinação e tomar a vacina da Covid. Eu aconselharia todas as grávidas que para virem também fazer a mesma coisa que eu fiz, porque é mais segurança para a mãe e o bebê. Este é o posto de vacinação do Gabinete Provincial de Saúde, que realiza atualmente 150 vacinações por dia. A doença ainda não terminou, por isso que temos que vir apanhar a vacina. Segundo a coordenadora provincial do Programa Alargado de Vacinação, Angola ainda não atingiu 70% de cobertura vacinal. As vacinas devem continuar a funcionar e principalmente porque, relativamente à vacina contra a Covid, Angola ainda não atingiu 70% de cobertura de forma homogénea para garantir a imunidade de grupo ou a chamada imunidade de rebanho. Portanto, as vacinas existem, vão continuar no sistema. Para quem pretende tomar a vacina, estão disponíveis os seguintes postos: direções municipais e distritais, Gabinete Provincial de Saúde e todas as unidades hospitalares. Apelar às pessoas que até a data presente não se tenham vacinado, que adiram aos postos, às unidades de saúde perto das suas casas, que temos vacinas contra a Covid para proteger todas as pessoas e que todas as doses do sistema, não é,
devemos, portanto, apanhá-las. Na passada sexta-feira, a Organização Mundial da Saúde declarou oficialmente o fim da Covid-19 como uma emergência de saúde global, mas não declarou o fim da imunização. E ao fim desta edição do Girassol Jornal, referente à segunda-feira, é sempre bom tê-lo do outro lado. O Girassol Jornal regressa amanhã. A todos, desejo uma excelente noite. Pois, estamos juntos e até amanhã.